quinto ano, tudo bem? Vamos iniciar hoje o nosso caderninho de atividades, ok? Vamos abrir na apostila, o caderninho, lá na página 5. Lá vai falar assim: qual é a sua opinião? É um texto, gênero textual editorial. O que é? Ele é um texto jornalístico de caráter argumentativo e ele é escrito por um jornalista de um determinado veículo de comunicação. Pode ser uma imprensa ou uma notícia falada, né? E ele abrange as notícias e acontecimentos recentes, tá? Então acompanhe a leitura lá no nosso caderninho de atividades. Diz assim: como a imprensa jovem resiste à internet? Quem escreveu esse texto foi a Mônica S. Gouveia. Para surpresa de muitos, os jornais infanto-juvenis não conhecem a crise vivida hoje pela imprensa em todo o mundo. E ainda, o que é mais inesperado, sua versão impressa, muitas vezes, a preferida das crianças e dos jovens. De fato, a oferta de jornais e revistas para essa faixa etária vem aumentando nos últimos anos, mesmo com a concorrência dos portais online. Na França, por exemplo, existe hoje um total de 286 títulos para crianças e jovens, que reuniu 9,6 milhões de leitores no ano de 2017. No Reino Unido e nos Estados Unidos, há publicações para o público infantil criadas há mais de 20 anos. Dentre eles, tem o Time for Kids, que possui nas escolas 1,5 milhão de leitores de alunos e 58 mil professores, e o jornal semanal First New, que registra a circulação média de 79 mil exemplares. No Brasil, o Joca, primeiro e único jornal feito especialmente para o público infanto-juvenil, possui hoje 20 mil assinaturas feitas por escolas e pessoas físicas. Com a apresentação sempre inovadora, as publicações trazem quadrinhos, questionários, piadas, mas também informações reais, por meio de um jornalismo autêntico e com linguagem adequada à faixa etária. Sabemos que tudo isso já está presente nos sites para esse público e de forma interativa. Então, por que o formato impresso ainda atrai? Há 3 aspectos que contribuem para isso na leitura do jornal. Em primeiro lugar, o acesso às mesmas notícias vinculadas para os adultos por meio de um portador semelhante ao lido por seus pais e responsáveis, traz a certeza às crianças e jovens de que algo que é do mundo está ao seu alcance, proporcionando o sentimento de pertencer à sociedade e fazendo com que se sintam valorizados. E, em segundo lugar, pode manusear o periódico, folhear e dividi-lo em partes para facilitar a leitura. Informar-se, discutir com os colegas na escola ou em casa são os procedimentos que formam um leitor curioso e com repertório que reflete sobre os fatos e se prepara para atuar como um cidadão engajado e protagonista. Por fim, o fato de ser impresso, e no caso do Joca, trazer as fontes indicadas ao final das matérias, da ideia, da confiabilidade ao jornal, como os fake news. É necessário formar o leitor para que se saiba diferenciar uma notícia falsa de uma verdadeira, ensinando-o a buscar fontes verdadeiras
a se proteger de informações mentirosas, tendo sempre certeza sobre a origem das matérias. Não é possível controlar o que se lê nas redes sociais e na web, mas é viável, é necessário. Inclui as crianças e os jovens no debate, compartilhando, discutindo e comparando notícias e fontes, para que aprendam a buscar informações apenas em veículos com credibilidade e adquiram recursos para defender suas ideias com o seu senso crítico. Nas escolas em que Joca está e onde é usado de forma frequente e sistemática, os professores têm observado que os alunos se tornam mais críticos e argumentativos e mais inconformados com as questões para as quais não se apresenta solução, como, por exemplo, um buraco sem conserto em sua rua ou mesmo a corrupção. Esses alunos, em geral, eles se colocam diante dos fatos não apenas para denunciar, mas para buscar uma solução para aquilo, assumem o papel de cidadãos, questionando-se: o que eu tenho a ver com isso? Como eu posso mudar a realidade? Então, agora nós vamos resolver as atividades com a tia no quadro, ok? Vamos lá? Atividade 2. Diz assim: qual é o título do texto? Então, o título, vocês vão procurar aonde o título? Na página onde diz como a imprensa jovem resiste à internet. Então, o título, como a imprensa jovem resiste à internet, ok? Na mesma pergunta, diz assim: explique por que ele pode ser considerado provocador. Por que esse texto ele pode ser provocador de ter muitas pessoas querendo a ler? Por quê? O título é provocador porque questiona a relação entre juventude e a internet. Então, por isso que ele vai aguçar as pessoas a lerem, né? Pergunta 3. Quem assinou esse texto? Lá no início do nosso texto, tem quem assinou. Foi a Mônica S. Gouveia. Então, na 3, quem assinou foi a Mônica S. Gouveia. Pergunta 4. Qual é o posicionamento da autora sobre o assunto abordado no texto? Qual é a posição que a autora dá sobre esse texto, né? Então, a autora, ela defende que a imprensa se volte cada vez mais ao público infantil. Então, é isso que ela quer. Questão 5. O ponto de vista da autora é construído com base em informações verídicas? Sim. Por quê? Por que será que essas informações são verdadeiras, são verídicas? Porque acredita-se que a autora seja uma especialista e profissional nesta área. Por isso que é um texto verídico, ok, meus amores? Agora, nós vamos para os tempos verbais, tá? Na apostila de vocês, lá no final, vocês vão encontrar um material de apoio com vários verbos, né? Tá faltando 3, porque a tia Ana destacou. Vocês vão destacar eles, né? Todos eles. Vai ficar linda a nossa apostila, bem colorida. E nós vamos colocar na ordem certa, né? De acordo com a conjugação verbal. Lembra que a tia falou que nós temos 3 tempos verbais. O pretérito, que pode ser chamado também de passado, o presente e o futuro. Então, no pretérito ou passado, vamos usar o pretérito, ok?
ok? No pretérito, nós vamos colar o verbo tinham, conheciam, vinham, colocavam, assumiram. No presente, nós vamos colar o verbo tem, conhecem, vêm, colocam e assumem. No futuro, nós vamos colar os verbos terão, conhecerão, virá, colocarão e assumirão, ok? Observem aqui que no pretérito eles tinham, no presente eles têm, no futuro eles terão. Então ficou o verbo nas três conjugações, o verbo ter, né? Aqui vai ser o verbo conhecer, conheciam, conhecem e conhecerão. Vinham, vêm e virá, do verbo vir. Colocavam, colocam e colocarão. Assumiram, assumem e assumirão, ok? Lá na atividade ainda, nós temos a frase que está em verde. Sabemos que tudo isso já está presente em sites para esse público de forma interativa. Então, esse trecho, ele está escrito no presente. Nós sabemos que tudo já está, tá? Então, é no tempo presente. Agora, nós vamos passar esta mesma frase, reescrever ela no tempo passado. O verbo sabemos, nós vamos trocar ele por soubemos, né? Então, no passado, soubemos que tudo isso já esteve presente em sites para esse público de forma interativa, ok? Atividade 8, nós temos vários verbos: viajar, assistir, ouvir, comer, ler, brincar, custar, estudar, andar e gostar. Vocês vão ver como esse verbo, em cada frase, ele vai se encaixar, tá? Nós vamos conjugando ele de acordo com a frase, ok? Então, lá na letra A diz assim: sua família lê jornais todos os dias? Então, é do verbo ler, mas o verbo no presente fica lê. Você e seus amigos assistem a filmes com frequência? O verbo é assistir, mas eu vou conjugar ele assistem, porque o pronome tem que concordar com o verbo. O verbo precisa concordar com o pronome. Viramos. Diz assim: ele viaja nas férias escolares? Ele viaja nas férias escolares? O que as meninas gostam de fazer na praia? Quanto custa esta revista? Eu brinco depois da aula. Nós andamos de bicicleta durante a semana. Eu estudo a história do Brasil. Você ouve mais samba ou música sertaneja? Eu como chocolates. Então, os verbos, eles foram conjugados com o presente, concordando com o sujeito, né? Com os pronomes. Agora diz assim, atividade 9. Leia as frases observando os tempos verbais e depois preencha os quadrinhos de acordo com a legenda. Observem aqui, a tia fez. A letra A
nós vamos para marcar o que indica ações frequentes, o que eu faço frequentemente, o qual é meu hábito, ou seja, habituais, sejam eles feitos com frequência, ok? A letra B eu vou utilizar para indica ações que vão ocorrer, que vai acontecer ainda, tá? Então, ali temos a primeira frase. A tia vai fazer algumas e depois nós vamos fazer oralmente, ok? Vamos lá. Jogamos xadrez no fim de semana. Será que indica uma frequência ou indica a ação que vai ocorrer ainda? Jogamos, então, indica ação com frequência, ok? Próxima frase. Nós corremos na rua todas as quartas-feiras. Indica ações que nós realizamos com frequência, né? Frequentes, né? Próxima. Faço comida todos os dias. Letra A, ações que eu realizo com frequência. Meu pai salta de paraquedas neste final de semana. Será que o pai vai saltar todo final de semana ou é só de vez em quando, né? Então, ações que ainda vão ocorrer, elas não ocorrem com frequência. As festas de fim de ano são na casa de minha mãe. Elas acontecem com frequência. Lá do outro lado de vocês vão acompanhar e fazer junto que a tia não passou no quadro. Sempre coloco esse tênis para andar de skate. Acontece com frequência, né? Letra B, é próxima. Faço prova de matemática amanhã. É uma ação que vai ocorrer ainda. Vou fazer prova amanhã. Próxima. Deixo meus gatos em casa semana que vem. Então, é uma ação que vai ocorrer ainda. Preparo meu achocolatado antes de dormir. É uma ação com frequência. Eu preparo meu chocolatado antes de dormir, né? Pode ser todo dia. Brinco com os meus cachorros todo final de tarde. É uma ação que acontece com frequência, ok? Na atividade 10, tá assim. As publicações trazem quadrinhos, questionários, piadas, mas também informações reais por meio de um jornalzinho autêntico. Este texto foi tirado da leitura que a tia Ana fez aqui no início para vocês, tá? Letra A. Indique o verbo nesse trecho e transcreva o. Qual é o verbo nesta frase? O verbo é trazem, tá? Então, aqui, ó, trazem. Este é o verbo, vocês vão escrever somente trazem, ok? Em que tempo verbal está este verbo? Lembrem que pretérito é passado. Será que ele está no pretérito? Será que ele está no futuro ou ele está no presente? Presente, porque trazem. Agora eles trazem, né? Agora tá trazendo, ok? A que forma verbal você se identificou ainda? É uma ação do futuro, né? Uma ação no futuro próximo ou ação recorrente? É uma ação recorrente, de agora, ok? Então, a tia quer ver essas atividades completas. Eu quero capricho na letra, beleza? Uma boa tarefinha para vocês. Beijão!